Salvete omnes ut valetis. Vamos falar um pouco sobre escravidão em Roma? Essa é fácil. Todo mundo sabe que em Roma os escravos eram considerados como coisa. E você já viu coisa com capacidade de direito? Primeiramente, é importante deixar claro que a escravidão sempre está abaixo da dignidade de qualquer ser humano. O estudo do que foi a escravidão romana e, sobretudo, quebrar certos estereótipos que existem sobre ela, nos ajuda não somente a entender o que foi esse fenômeno no mundo antigo, em seu contexto cultural, econômico, social e jurídico, mas também a diferenciar ele corretamente do que foi a escravidão moderna, baseada em cor de pele e no processo de colonização. Dito isso, um aspecto particularmente curioso do direito romano é que os escravos possuíam capacidade civil, mais especificamente capacidade de fato ou capacidade de agir, que são a mesma coisa. A capacidade de fato ou capacidade de agir traduz a capacidade de poder praticar por si mesmo os atos da vida civil. Já a capacidade de direito ou capacidade de gozo traduz a possibilidade de ser titular de direitos e deveres no mundo jurídico. Os romanos consideravam a capacidade de agir como algo próprio do direito natural ou do mundo dos fatos, já a capacidade de direito como algo próprio do direito civil ou daquilo que a cidade poderia determinar através de suas leis o que era o justo e o que era o injusto. Se a gente parar para pensar, isso faz total sentido. O homem, enquanto sujeito de direitos, como por exemplo, enquanto parte no contrato, enquanto proprietário de terras, enquanto sócio de companhias, todas essas coisas são criações da sociedade e da civilização humana, não existem por natureza. Já o homem considerado enquanto na sua capacidade de agir, de fazer coisas, de transmitir ideias e de vontades com peso jurídico, isso sim é um dado natural. Nessa lógica, é próprio de cada Estado que determine em seu direito positivo quais são os requisitos para se ser um sujeito de direitos. Em Roma, era antes de tudo necessário ser um homem livre, ser uma pessoa livre. Portanto, escravos não tinham capacidade de direito. Porém, aquilo que a cidade não pode determinar é a capacidade natural do homem de agir e de fazer coisas no mundo, de transmitir sua vontade e de realizar atos de administração. Portanto, os romanos consideravam que os escravos possuíam capacidade de fato ou capacidade de agir. Como prova disso, para além das fontes literárias, como as comédias romanas, que frequentemente representavam os escravos como os verdadeiros administradores dos imóveis e dos negócios de seus senhores, nós temos provas eminentemente jurídicas, como, por exemplo, a Tábua Bética, que mencionei no último vídeo sobre a fidúcia, cujo link colocarei aqui na descrição. A tábua bética foi uma tábua de bronze descoberta no século XIX no sul da Espanha, que retratava uma fidúcia com creditore, ou seja, uma fidúcia com credor. Nessa fidúcia está inscrito nessa tábua que uma certa dama, escrava do banqueiro ou argentários, Letício, recebia como fiduciária certos escravos e fundos de um baiano, em virtude de um empréstimo que ele, baiano fiduciante, tomou do banqueiro Letício. Ou seja, a escrava está representando o banqueiro Letício como fiduciária do negócio, exercendo, portanto, sua capacidade civil. Exemplos muito mais interessantes, porém, são aqueles que a gente encontra estudando os escravos públicos, que são aqueles escravos diretamente submetidos ao Estado e não a uma pessoa particular. Um exemplo muito importante é a capacidade testamentária de escravos públicos. Falar em capacidade testamentária de escravo é ainda mais complicado e mais interessante do que falar em capacidade de fato de escravo, porque supõe que eles tenham direito sobre um patrimônio. Então, em certa medida, pressupõe que eles possuem também capacidade de gozo ou capacidade de direito, na medida em que são titulares de um patrimônio. Os escravos, reconhecidamente, não possuíam patrimônio. Patrimônio era exclusivo de pessoas livres, mais especificamente de pessoas suiures,
ou seja, nem de todas as pessoas livres. O que os escravos possuíam era um pecúlio. Um pecúlio pode ser definido como uma afetação patrimonial sob a administração particular de um escravo. De toda maneira, existe um fragmento encontrado na Epítome de Ulpiano, ou Regras de Ulpiano, capítulo 20, fragmento 16, que fala expressamente sobre a possibilidade de um escravo público testar até metade de seu pecúlio. Os romanistas, durante algum tempo, consideraram esse fragmento como insuficiente para provar a tese da capacidade testamentária de escravos públicos, porque a palavra que fazia referência a esses escravos no fragmento era uma abreviatura, sujeita a mais de uma interpretação. Entretanto, posteriormente foi descoberta uma fonte epigráfica, ou seja, uma fonte fora dos livros de direito, constatando um exemplo em que um escravo efetivamente testou parte de seu pecúlio à sua concubina. Esse fragmento pode ser encontrado no Corpus Inscriptionum Latinarum 6, 2254. Entretanto, não é nem um pouco estranho pensar que o direito romano concedesse essa capacidade testamentária aos escravos públicos. Em âmbito privado, Plínio o Jovem, em uma de suas cartas, conta que aceita, dentro de sua casa, que os seus escravos testassem parte de seu pecúlio, revelando que possivelmente era uma prática socialmente aceita, ainda que não juridicamente reconhecida no direito privado, que os escravos pudessem testar. Um último exemplo muito interessante eram as stipulationes feitas a escravos públicos. Só para lembrar, stipulatio era uma promessa verbal que se fazia através de um contrato solene. Sobre esse assunto, o jurisconsulto Marcelo, em Digesto, livro 1, título 7, fragmento 18, fala sobre a necessidade de se fazer uma stipulatio frente a um escravo público no caso de adrogação. A adrogação era uma forma especial de adoção em que um pater-famílias deixava a sua condição de pater-famílias para entrar como filhos-famílias em outra famílias, ou seja, sob a potessas de outro pater-famílias, que é quem o está adotando. Essa mudança de estado tinha interesse patrimonial na medida em que um filho-famílias, assim como um escravo, não podia ser titular de um patrimônio, mas só de um pecúlio. Portanto, quando um pater-famílias saía de sua família original, de que ele era titular, para entrar em outra como filho-famílias, automaticamente perdia o seu patrimônio e esse entrava na esfera patrimonial de seu novo pater-famílias. Portanto, quaisquer negócios jurídicos e relações de crédito que ele anteriormente possuíam deixava de existir. Foi para proteger o interesse de terceiros que Marcelo, nesse fragmento, fala de uma stipulatio, que o adrogante deveria fazer, prometendo que quaisquer relações jurídicas que o seu filho, antes pater familias, possuísse, seria preservada sob sua potessas. Ou seja, o patrimônio de seu filho, entrando dentro de sua esfera patrimonial, continuaria com as obrigações de crédito que anteriormente possuía, não lesando a terceiros. Portanto, embora em determinadas situações os escravos realmente possuíssem tratamento jurídico semelhante ao de coisa, em diversas outras possuíam importância patente, seja na condução de negócios privados, seja na condução de negócios de interesse público, ou até mesmo de administração da cidade em alguns níveis. Se você gostou desse vídeo e quer contribuir com o estudo e divulgação de mais conteúdo de direito romano, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Valete!